Graça e paz, irmãos. Esperando essa classe se ajeitar, que essa classe está meio bagunçada. Amém. Vamos orar, amém? Para dar início à nossa escola bíblica. Senhor Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um domingo, mais um momento de estarmos juntos, Senhor Jesus, na Tua presença aqui, no aprendizado das Tuas palavras, nas Escrituras Sagradas, Senhor. Ó Deus, abençoe a vida de cada irmão e irmã aqui presente, Senhor, aqueles que estão em casa assistindo, aqueles que estão a caminho, Senhor Jesus, e aqueles que não poderão vir hoje, Senhor. Abençoe esses momentos, Senhor Jesus, e que o Senhor venha nos clarear a mente, para que nós venhamos de aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Jesus, e das Tuas ordenanças, das práticas do Teu Evangelho na nossa vida, Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje nós terminamos o assunto sobre batismo e ceia. Hoje nós vamos falar sobre ceia do Senhor. Então, só para lembrarmos, vamos ler o texto base da nossa aula, que é Atos 2, 41, 42, que diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aqui falando referência à pregação de Pedro, né? Logo depois do Pentecostes, o apóstolo Pedro prega, e quase 3.000 pessoas se convertem, e essas pessoas, assim que se converteram, foram batizadas nas águas. E logo que foram batizados nas águas, entraram na comunhão da igreja, né? E o versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém? Aqui faz referência à ceia do Senhor, tá? Vocês acham que a ceia na igreja primitiva era igual a gente faz hoje? Como é que vocês acham? Fala aí, Zé. Como é que era a ceia na igreja primitiva? Se juntavam, né? Mas era uma vez por domingo? Uma vez por mês? O que nós temos nas Escrituras é que os irmãos se reuniam, né? E faziam um grande banquete. E nesse banquete, nessa comunhão, né, que até chamavam de festa ágape, né? A festa do amor. Eles se reuniam, faziam um grande banquete, as pessoas levavam ali, né, as coisas, e eles faziam uma grande comunhão, né? Eu acho que é por isso que crente gosta de comer, né? Isso sempre, se você pegar a cultura judaica, por exemplo, eles são muito festivos, né? Mas ali se reuniam nas casas, né? Não tinha templo ainda, né? Como nós temos hoje, e se reuniam nas casas, assim como nós fazemos, por exemplo, quando a gente se reúne na casa de um irmão, fazer um grupo pequeno, coisa do tipo, como a gente estava fazendo no ano passado, e fala uma palavra, canta os louvores, né, se prega a palavra, depois tem aquele momento de comunhão, né, dos comes e bebes, e nesse momento os irmãos ceavam em memória de Jesus, né, ao partir do pão e nas orações, né? Por isso nós vemos Paulo em Coríntios dando uma repreensão àqueles que estavam ceando de forma indigna. Eu vou até falar isso nos slides, porque qual que era a repreensão de Paulo? Os irmãos chegavam na casa do irmão lá e já iam comendo, iam se embebedando, nem esperavam os outros chegarem. Quando o outro chegava, quando o irmãozinho de longe chegava, já não tinha mais nada. Misericórdia, né? Esses glutões. Chega no horário, né, pelo menos, né? E era assim que era feito, né? Hoje nós estabelecemos um dia no mês, né, para ceiar, e está tudo bem. Tem igrejas que fazem uma vez por ano, tem outras que fazem sempre, tanto faz. Mas se estabeleceu-se que, né, nós, aqui na nossa igreja, se estabeleceu que fosse uma vez no mês, a ceia, né? Oi, Henrique? Vamos aos slides. Espera aí, nem eu peguei o slide. Misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia do professor.
Que eu não enxergo. Só recapitulando a questão do batismo até, ficou bem claro a questão do batismo, né? Nós batistas, então, cremos que o batismo é por imersão, né? Tem que mergulhar o irmãozinho lá. Também respeitamos quem faz de outra forma. Não vamos brigar com os presbiterianos, porque eles fazem por aspersão. Mas os batistas mais das antigas, isso aí é um sacrilégio. Mas tudo bem. Então, só recapitulando, né? O batismo, né? O batismo por imersão, ele tem um simbolismo muito importante para nós, né? O ato de mergulhar a pessoa é o significado, né, do sacrifício de Cristo por nós, né? Então, a pessoa, o velho homem morre e ressuscita para Deus, amém? Num novo homem. Esse é o significado do batismo, tá? Não tem nada, o batismo não salva, o batismo não tem nada de místico, não. É o simbolismo, é uma ordenança. O Senhor falou para batizar e para cear. Essas são as ordenanças em memória da morte e ressurreição dele. E agora a ceia também tem essa mesma simbologia, que é a morte e ressurreição de Jesus, né? É o corpo e o sangue de Jesus. Então, meu Deus, eu estou mais enrolado que cabelo de Rapunzel aqui. Só um minutinho. A ceia salva, irmãos? E por que tem irmão que só vem no dia da ceia? Porque tem muita gente que crê, de fato, que a ceia tem algo especial. De fato, a ceia é especial, porém, ela não pode ser tratada como uma forma mística, né? Se é especial e as pessoas só vêm na ceia, podia ter sido todo domingo, toda quarta-feira. Então vamos falar da ceia do Senhor, amém? Então é um memorial visível. A ceia do Senhor não é um sacrifício repetido, mas um banquete memorial, tá? É a proclamação visual do corpo partido e do sangue vertido de Jesus, né? Jesus disse, né? Este é o pão, este é o meu corpo que é dado em favor de vós, né? E este é o meu sangue, né? Então o Novo Testamento, a chama de ceia do Senhor, indicando que a comunhão é com Cristo, né? Que é o nosso anfitrião para esse banquete, né? E não é meramente entre os homens, não é um banquete somente entre nós. Jesus se faz presente neste momento. Aliás, Jesus faz presente já agora, né? Mas na ceia não é somente um banquete humano, mas é um banquete com o nosso Senhor, tá? Ele é o nosso anfitrião. Tudo bem? Então nós temos aí pelo menos 4 visões históricas dos elementos, né? Próximo slide, né? Raquel, consegue passar os slides no grupo de edificação, pessoal? Colocar no celular para mim, por gentileza. Então nós temos a primeira visão é chamada de transubstanciação, né? Que é a visão católica romana. Eu cheguei a comentar na aula passada, e o que o católico entende como transubstanciação, né? O pão e o vinho se transformam literalmente e fisicamente no corpo e no sangue de Jesus na missa. O católico acredita que ao comer lá a hóstia, né? Aliás, o católico só come a hóstia, ele não bebe o vinho, é só o padre. Fica devendo o sangue, né? O católico, então, ele só come lá a hóstia, né? Aquela bolachinha. E eles acreditam que ao comer a hóstia, aquele pãozinho, dentro do seu corpo se transforma na carne, literalmente, de Jesus. Eles acreditam nisso. Só que nós temos um problema, né? Jesus disse que é a videira. Jesus é uma árvore também? Eu sou o pão da vida. Jesus é um pãozinho francês? Ou um pão sírio?
são figuras de linguagem, gente. Este é o meu corpo, ou seja, este pão que vocês estão comendo é um símbolo do meu corpo. Não é o meu corpo, é o símbolo. É para vocês memorizarem, é didático, é pedagógico. Mas é assim que o católico entende. Por isso é chamado de transubstanciação, ou seja, o pão se transforma no corpo de Jesus. Ou seja, Jesus está sendo crucificado toda a missa. Não é? Jesus está sendo morto toda vez. Jesus morreu uma só vez, queridos, e já ressuscitou, ele está vivo. Ele não tem que ficar virando o pão de novo. Né? Não dá. Já temos a visão luterana, que é a consubstanciação. Lembrando que os luteranos vieram da Igreja Católica. Lembra lá da Reforma Protestante, Martinho Lutero, né? Põe as suas 95 teses lá na igreja, indo contra algumas questões católicas. Na verdade, Martinho Lutero nunca quis fazer outra igreja, na verdade ele quis mostrar para a própria igreja que eles estavam errados, mas ele foi expulso, obviamente, porque falar a verdade dentro da igreja católica é um problema, né? Mostrar nas escrituras que eles estão errados não pode, que a tradição é maior do que a Bíblia, né? Mas Lutero ainda traz um pouquinho desses resquícios católicos romanos, né? Então, eles acreditam que o corpo e o sangue de Cristo estão junto com a substância física do pão e do vinho. Os luteranos acreditam assim, tá junto, não é, mas está junto. Nós temos aqui, uma outra visão, que é a transmissão de graça, que é vista por alguns outros protestantes. Então, o que acontece nessa visão? Os elementos continuam sendo pão e vinho, pelo menos isso, mas recebê-los transmite uma graça espiritual especial. Por isso nós temos alguns irmãos ceia, só vem no dia da ceia, porque ao comer o pão e beber o vinho, nós temos uma transmissão de graça espiritual especial. No domingo que não tem ceia, não tem graça especial de Jesus? Ao ouvir a palavra de Jesus todos os domingos, não é uma graça especial de Jesus, só na ceia? Não pode, queridos. Não pode. Porque parece que assim, ao tomar a ceia, eu já fui revestido para o mês inteiro, então eu só preciso vir no próximo. Não, isso não pode, está errado. A comunhão é especial. A comunhão é especial. Então, o que é a ceia de verdade, né? Então, símbolo memorial, né? O que nós batistas cremos como sendo o correto? Os elementos são puramente simbólicos. O ato é um memorial de gratidão pela obra redentora já consumada. Amém? É aquilo que já foi consumado. Jesus disse: está consumado, já está feito. E agora, por que eu ceio? Por que eu participo da ceia do Senhor? Porque é um memorial. O Senhor Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Isso é didático, é para que toda vez, o batismo é uma só vez. Amém? Eu me batizo uma só vez. Eu morri e ressuscitei. Jesus morreu e ressuscitou uma só vez. Assim é o símbolo do batismo. Agora a ceia, eu repito isso sempre, para quê? Para que esteja sempre na minha memória e que eu esteja sempre proclamando que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou para me dar a vida eterna. Amém? É simples assim. É um memorial, não tem segredo. Alguma dúvida, queridos? Não? Então, é uma ordenança entre dois mundos, tá? Olha lá, Jesus disse: fazei isso em memória de mim, né? Então, o olhar retrospectivo para o sacrifício da cruz. Vamos ler lá, 1 Coríntios 11, 24, põe para nós aí, Raquel. Nós temos o crente, né, lá no início, olha lá, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Amém? Essas são as palavras de Jesus. Então, é o olhar retrospectivo para o sacrifício. Jesus está falando: olha, lembre do sacrifício que eu fiz por vocês. Lembre-se do que foi necessário para que vocês tivessem salvação para a alma de vocês. Isso é sempre
memorizado. Todos os meses nós estamos memorizando e lembrando que Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E também é um olhar profético e antecipatório para a segunda vinda e o banquete celestial, 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, na ceia do Senhor, nós estamos lembrando: Jesus morreu, ressuscitou por mim, e Ele voltará uma segunda vez. Amém, queridos? Essa é a grande mensagem da ceia do Senhor. Jesus foi moído no meu lugar, Ele se sacrificou no meu lugar, porque eu não poderia se sacrificar por mim mesmo. Não havia ninguém que pudesse, apenas o próprio Deus tinha que vir a esse mundo, se tornar homem, se tornar carne, padecer aquilo que nós padecemos, ser tentado como nós somos tentados, porém sem pecado, morreu, ressuscitou e Ele voltará. Ele disse e prometeu que voltará. Amém? Jesus vai voltar. Ou você já esqueceu que Jesus vai voltar? Ele disse que vai voltar. Os sinais estão aí, Jesus vai voltar. Ele vive. O Senhor vive. E Ele disse que só tomaria a ceia novamente naquele grande dia. Olha aqui, como será esse banquete? É inimaginável. Imaginar enfeia a cena. Só de imaginar a gente já deixa feio, mas vai ser além do pensamento humano do que será a glória do Senhor. Imagine nações e nações, desde Adão e Eva, pessoas, milhares e milhares de pessoas, naquele grande dia, naquele grande banquete celestial com o Senhor. É maravilhoso demais. Então a ceia é o elo contínuo de lembrança e esperança da igreja. Amém? Essa é a nossa esperança, graças a Deus. A ordem é a atitude da participação. Então, qual que é o pré-requisito para a gente cear, né? A comunhão restrita? Não. O que existe é o batismo restrito. O que existe é o batismo neotestamentário, ou seja, o rito de iniciação deve sempre preceder a ceia, que é o rito de continuação. Então, para eu cear, eu preciso ser batizado nas águas. É assim que nós cremos. Porque o batismo é a minha demonstração pública daquilo que eu já criei. Eu criei em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, agora eu me batizo mostrando publicamente aquilo que eu já criei no meu coração, e a partir de então eu ceio com os irmãos. Amém? É simples assim. Não tem segredo. Então, qual que é a nossa atitude? Então, o significado de indignamente que ele explica, né? Um alerta contra o pavor equivocado, né? Às vezes a gente fica, nossa, eu vou tomar ceia, eu não estou muito bem, né? Então, aqui, ó, ninguém é pessoalmente digno de tomar a ceia, exceto pela graça. Filho, você está achando que ninguém é digno de tomar a ceia. Então, calma, sem pavor. Por isso nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados. Aliás, nós temos que pedir perdão pelos pecados todos os dias, não é só no dia da ceia, tá? E não é só o pastor fazer oração pelos seus pecados. O pastor não é sumo sacerdote judeu que tinha que vir levar o pecado dos irmãos, né? Não, você pode pedir. O véu foi rasgado, queridos. Pode chegar a Deus, tá? Você é livre para chegar a Deus. Então aqui ele diz que, né, o advérbio indignamente, lá em 1 Coríntios 11, 27, Rachel, please. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, pessoas leem isso aí e ficam meio apavoradas, né? Refere-se à maneira de participar, ou seja, transformar a ceia em glutonaria ou divisões, não ao valor pessoal do crente, porque ninguém é digno, é só pela graça. Aqui, leia, uma coisa importante quando a gente lê as Escrituras, cuidado com o texto fora de contexto. Senão esse texto fora de contexto vai gerar pretexto, né? Então o contexto é tudo. Paulo está falando o quê? Lembra lá que eu acabei de falar no início? Os irmãos chegavam antes dos outros, comiam, bebiam ali, faziam aquela bagunça toda, irmãos um contra o outro. Lembra do contexto de Corinto? Eram facções, um era de Paulo, outro era de Pedro, outro era de Apolo, outro era de Jesus. Eram panelinhas. Agora você imagina a situação, né? Dia de culto, chega a panelinha de Pedro, aí fica todo mundo lá num cantinho, né? O Apolo lá, o pessoal lá do Apolo.
Aí os de Jesus, né, os mais santos, né, os fariseu crente. Agora, é nesse contexto que Paulo está falando. Sem contar, né, as panelinhas já se juntavam ao redor da mesa, né, já ia comendo as coxinhas, bebendo, tomando todas, e ainda falando do outro. É nesse contexto que Paulo está falando, gente, se for para fazer a ceia desse jeito, não faça. Toma a garrafa e ainda dá na cabeça do outro. É esse contexto de divisões que Paulo está falando. Não adianta nada eu vir à igreja, querer cear e tenho algo contra o meu irmão. Tanto que o Senhor nos alerta que até se eu for dizimar e eu tenho algo contra o meu irmão, antes eu vá me consertar com o meu irmão, depois eu dizimo. Quem dirá na ceia? Então nós não podemos ter divisão, é comunhão uns com os outros. É em amor. É nesse contexto que Paulo está falando de tomar a ceia indignamente. Que adianta? Lembrar do sacrifício de Jesus que morreu em amor por mim, morreu por aqueles que eram contra ele, né? Que negavam a Jesus, aqueles que negam. Jesus morreu por todos nós. Ninguém é digno. Então eu tenho que tomar a ceia estando bem com todos, né? Se está ruim com o irmão, vai, se conserta com ele primeiro. Amém? Mas eu pisei no calo da minha esposa, ela doeu. Eu falei uma besteira. Gente, peça perdão para Deus e sei. Mas se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai e se conserte primeiro. Amém? Então é nesse sentido. Então vamos lá no próximo slide, a arquitetura das duas ordenanças. Olhem aí no seu celular. Então, lá, o batismo, né? Qual que é a natureza do batismo? Isso é importante. É o rito de iniciação. Tá? Qual que é a frequência do batismo? Ele é administrado uma só vez. Amém? Se batizou uma só vez. E qual que é o símbolo do batismo? É o novo nascimento e união com Cristo na morte e ressurreição. Amém? Ele é um símbolo. O batismo não salva, mas é um símbolo importante ao novo convertido. E a ceia do Senhor, qual que é a natureza da ceia? É o rito de continuação e comunhão. Então eu estou sempre trazendo à minha memória, sempre a lembrança, né, daquilo que Cristo nos ordenou e daquilo que Cristo fez por nós, né? Qual que é a frequência que eu devo fazer a ceia? Repetida ao longo da vida cristã. Se vai ser uma vez, se vai ser duas, vai ser três, não importa. O importante é que sempre estejam fazendo em memória do Senhor, com aquilo que eu falei, né? Estando tudo bem entre os irmãos, façam, né? Se há divisão na igreja, é melhor consertar a divisão primeiro, é melhor consertar a rachadura primeiro, para depois cear. E qual que é o símbolo da ceia? É o sustento espiritual, lembrança do sacrifício e antecipação do retorno de Jesus. Amém? Quando nós estamos ceando, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus e lembrando o que ele nos prometeu, que ele voltaria uma segunda vez. Então, ambas, batismo e ceia, são puramente simbólicas. Ambas foram ordenadas por Jesus. Preste atenção. Negligenciá-las, ou seja, negá-las, é desobedecer ao Senhor. Amém? Eu não querer me batizar, não querer cear, isso você está negando uma ordem de Jesus. Você está negando uma ordem de Jesus, você está pecando. Amém? Então, é importante. E o último slide. Obras de obediência e não meios de salvação. Tá? Para eu ser salvo, eu preciso me batizar e cear? Sim ou não? Gente, responde. Eu não fui claro? Para eu ser salvo, eu preciso me batizar e cear? Óbvio que não. Salvação é pela fé e pela graça. Eu preciso crer em Jesus. Mas ao crer, eu pratico essas coisas, porque foram ordens de Jesus. Amém? É simples assim. Então as ordenanças não salvam a alma, mas declaram ao mundo como a alma foi salva. É uma demonstração pública, é um testemunho meu e seu ao mundo de que nós fomos salvos por Jesus Cristo.
Amém? Essas são duas práticas e duas ordenanças do cristão. O cristão, ele vai praticar essas coisas. O batismo e a ceia do Senhor são o evangelho tornado visível. Que fique isso bem claro, é o evangelho tornado visível. São as nossas ações diante da nossa sociedade, de que eu fui salvo por Jesus. Amém? Só que também nós temos que entender uma coisa: não adianta nada eu ter me batizado, participar todos os meses da ceia do Senhor, mas não dar bom testemunho lá fora. Nós temos que dar bom testemunho lá fora. O cristão, ele tem que ser luz e sal na terra, não é? Ele tem que demonstrar Jesus no seu caminhar. Então lá, eles ancoram a igreja, ou seja, dá base para a igreja, mantém a igreja firme na realidade histórica da cruz e na certeza futura do retorno de Cristo. Amém? Ficou alguma dúvida? Não? Então tá bom. Tá? Então o batismo é o símbolo da morte e ressurreição de Jesus na nossa vida. Eu estou publicamente mostrando que eu fui salvo. Primeiro eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador. A consequência de crer é me batizar. Hoje nós temos o cuidado, que fique bem claro, hoje nós temos o cuidado de discipular primeiro os novos convertidos, mostrando para eles algumas doutrinas bíblicas, para que isso fique bem inculcado na mente deles, para que eles tenham certeza daquilo que eles creram. Aí nós batizamos. Na igreja primitiva, isso era meio que instantâneo, a pessoa cria em Jesus e já tacava ele na água. Era assim. Lembram lá do batismo de João? Arrependei-vos e batizai. João já pregava e já tacava o povo no Rio Jordão. Né? Então era assim. Paulo, por exemplo, demorou só 3 dias para ser batizado. Porque, né? Acho que foi o batismo mais demorado nas escrituras, foi de Paulo, que foi 3 dias. Mas hoje nós temos esse cuidado, tá? Mas eu creio em Jesus. Você creu e está se preparando para o batismo? Que bom, você já creu, você já é salvo. Agora você só precisa mostrar publicamente aquilo que você já creu. Não tem nenhum segredo, né? Então isso é importante. Porque se nós vamos lembrar, por exemplo, né, o ladrão da cruz, ele não teve tempo de participar da escola bíblica para se batizar. Ele já estava no bico do corvo já. Ou melhor, ele já estava no bico do prego. Mas ele creu com tanta fé que o Senhor Jesus hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se nós formos ler o texto, os dois ladrões, os dois estavam negando Jesus primeiro. Estavam blasfemando com Jesus. Mas em um determinado momento, aquele ladrão olhou para Cristo pregado na cruz e vendo que era um inocente morrendo, sem ter culpa alguma, e ele creu que aquele era o Filho de Deus, e ele foi salvo. Amém? Mas hoje, graças a Deus, nós temos tempo e ninguém está sendo pregado na cruz. Então, meu filho, se converteu, se prepare para o batismo, para publicamente você testemunhar essa grande obra que Jesus já fez dentro do teu coração. E é lindo, né? É lindo você poder ser batizado. Às vezes dá vontade, né? Os irmãos se batizando aqui. Ô pastor, me batiza de novo aí. É um símbolo tão bonito, né? Ainda mais se for um dia de calor, né, pastor? Ninguém quer se batizar agora, né? No frio. Mas e depois cear, né? Todo esse simbolismo da morte e ressurreição de Jesus, depois no partir do pão e no beber do cálice, demonstrando que Jesus fez todo esse sacrifício por nós, e lembrar que ele disse que ele voltaria para buscar a sua igreja. Esse é um dos símbolos máximos do cristianismo em nossas vidas. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que nós venhamos de pregar esse evangelho, que muitas vidas venham se converter a Jesus, e que nós venhamos de ver muitos batismos acontecendo, e muita gente ceando com o Senhor e aguardando a volta de Jesus. Amém, queridos? Ficou alguma dúvida aí? Amém. Na próxima aula eu vou falar sobre a igreja, e em agosto nós vamos dar uma pausa na escola bíblica, amém? Que é o mês de aniversário da igreja. Então nós vamos se preparar para esse mês de aniversário, dando um pouquinho mais de tempo, e lá para setembro a gente retorna com a escola bíblica, amém? Qualquer dúvida nos procure,
e vamos nos preparar para o culto dessa manhã, amém? Glória a Deus.